Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do GEPOT, o encontro de todas as quartas-feiras, quinzenalmente. Hoje a gente vai ter a alegria de receber mais uma vez nosso GEPOT, um amigo nosso de longa data que frequentou o GEPOT na época presencial e já no ano passado deu uma palestra para a gente sobre Atlântida, e é o Paulo Iannuzzi. Seja bem-vindo, Paulo. É uma alegria ter você aqui hoje novamente. O Paulo é economista, consultor em física, estudioso da Cabalá e civilizações antigas, principalmente a egípcia. É conferencista, fundador da Escola de Mistérios Pilares de Hermes e autor de inúmeros artigos nos campos da ufologia, astronomia, holismo e ciências ocultas. Então, hoje, ele vai trazer um tema muito interessante e importante para nós aqui do GEPOT, que é a intuição e o mental superior. Então, que a gente possa desfrutar bastante desse conhecimento que vai ser nos oferecido aqui hoje. Tá bom? Antes de passar a palavra para você, Paulo, vou pedir para o nosso querido Emanuel dar as boas-vindas e fazer as honras da casa também. Perfeitamente. Ok, Paulo. O prazer de estar com você de novo é muito grande, desde lá Delfos, lá da Sans Penha. Eu te conheci lá, aquela sala abençoada, e onde vários amigos nossos apareceram lá, foram lá, e continuam nossos amigos. E a intuição é um tema que não é fácil, porque as pessoas fazem confusão sobre intuição. Mas a frase, eu tive uma intuição hoje e tal, e a outra coisa é o eu superior, né? Então, para você estar ligado na intuição, eu acho que você tem que estar preparado para isso. Então, eu quero ouvir de você toda a sua parte de sabedoria desse assunto, que você tem de vários assuntos. Com a palavra, Paulo Iannuzzi. Olá, boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, independente de ser online ou presencial. É sempre uma honra e uma satisfação compartilhar da presença de todos vocês e dessa energia, dessa vibração maravilhosa da Casa de Paripim. E dessa acolhida também, de forma tão graciosa, tão carinhosa, por parte do Emmanuel, do Dave e de todos vocês. Muito obrigado a todos pela presença e principalmente pela oportunidade, mais uma vez oferecida esta noite. E aqui tenho certeza que não vai ser dito nada que vocês aqui não saibam, né? Não tenho, de forma alguma, a pretensão de ensinar nada e muito menos de esgotar o assunto, o que seria impossível em uma encarnação, duas ou mais, quanto mais em 1h30. Né? Mas, de qualquer forma, vamos dar um preâmbulo desse processo relativo à intuição, que, como Emmanuel afirmou com toda a propriedade, é um assunto não tão simples, especialmente para aqueles que fazem muita confusão com respeito ao que vem a ser intuição e com as suas próprias sensações, e principalmente aqueles que não dão vazão ao reconhecimento ou seguimento do processo intuitivo. E, geralmente, quando isso acontece, os resultados não são lá tão positivos como deveriam ser. Então, o processo intuitivo está totalmente ligado ao chamado mental superior, ou mental abstrato. Então, rapidamente, dentro de um conceito de estudo ultramilenar, chamado Ciência das Idades, que, de uma certa forma, é recompilado nos tempos modernos a partir
de Kardec, por um lado, e Blavatsky, por outro, uma vez que os dois beberam da mesma fonte, só que de um ponto em diante trilharam não caminhos diferentes, mas observações diferentes de um mesmo ponto, que, na verdade, se complementam, fazem com que entendamos um princípio relativo à nossa consciência, né, no que tange aos veículos da nossa centelha divina, onde mora a nossa consciência. A chamada, dentro dessa nomenclatura específica que foi citada, é como mônada, ou centelha divina, ou princípio espiritual. Então, esse princípio de consciência espiritual, nossa centelha divina, se manifesta a partir da unidade, né? A essência de tudo, e da nossa mônada também, parte da unidade, se manifestando de forma trina e evoluindo de forma cétupla. Tá? Então, nós já temos aí a questão evolutiva septenária no universo, né, como uma constante, com algumas variações, evidentemente. A manifestação trina disso tudo, como não pode deixar de ser, na própria mônada, que nessa manifestação, em essência, converge para a unidade. Obedecendo, inclusive, a segunda lei de Hermes Trismegistus, assim como está em cima, é como está embaixo. E dentro desse processo, essa manifestação trina da nossa mônada, da nossa centelha divina, relativa ao nosso eu superior, o nosso verdadeiro eu, cujo trabalho é justamente utilizar a persona, a personalidade para um processo evolutivo, persona como roupa, ou veículo de manifestação. Essa nossa centelha divina, ela tem vários nomes. Então, muitos conhecem como Pai, Filho e Espírito Santo. Manifestação trina essa que desde as mais remotas civilizações sempre existiu, como, por exemplo, no Antigo Egito, Osíris, Ísis e Horus, ou na Antiga Índia, como Brahman, Vishnu, Shiva, como entre os hebreus, na Kabbalah superior, Elohim, Adonai, Tsabaoth, Alon, Adron, Amon, Atma, Budmanas, ou seja, são nomes diferenciados para uma mesma coisa. Então, por exemplo, nessa última, nós encontramos os 3 pontos da trindade na mônada, do Atma Budmanas, no sentido da manifestação da alma, na manifestação do Bud, que é o corpo mental superior, e do Manas, que é o mental, de uma forma geral, concreto e abstrato, e no último patamar do abstrato mental superior, né, que perfazem justamente o princípio trino da mônada, que, por sua vez, no plano que ela atua, na realidade existencial, cósmica que ela se encontra, ela é onisciente e onipotente. Mas ela, obviamente, tem limitações. Essas limitações se devem justamente à necessidade evolutiva cétupla, que requer um conjunto de veículos. E essa nossa centelha divina, ela começa a formar para aquela encarnação o processo, dentro desse conhecimento, evidentemente, o processo do chamado quaternário inferior. Tá? Ou seja, a mente, o corpo mental, que é o de frequência dentro desse quaternário inferior, é o de frequência mais alta, mais elevada, obedecendo à premissa do universo ser mental. Tá? Nós somos uma emanação da mente de Deus, nós somos o tudo dentro do todo, e
dentro de um axioma cabalístico, o sentido da existência seria Deus, o Criador, contemplar a sua própria criação como nós sendo reflexos da sua mente. Tá? Então, como reza esse axioma, o universo é mental. E dentro desse processo, tudo mais se desdobra. E se desdobra a partir da mônada a questão dos corpos, do corpo mental, do corpo emocional ou astral, o corpo vital ou etérico, até chegar no corpo físico. Né? Tudo formando uma amálgama só, uma coisa só, mas que tem uma funcionalidade diferenciada. Então, muitos impulsos que nós temos, que a grande maioria tem, né? Como o Emmanuel citou, eu tive essa sensação e vou fazer isso. Esse processo aqui, imediato, que está me chamando, vou executar. Essa primeira sensação aqui me parece interessante. Isso aí é confundido com intuição, mas ainda não é intuição. Tá? É o primeiro, não digo nem primeiro passo, mas o primeiro alento mínimo em direção à intuição. E isso aí já é o suficiente para a grande maioria desprezar, né? Não dar valor a esse processo e seguir o caminho contrário. Tá? Muito bem. Então, ao observarmos a humanidade atual, principalmente do processo evolutivo das raças, uma vez que vivenciamos o processo evolutivo da chamada quinta raça raiz, ou raça ária, nós tínhamos como premissa evolutiva desenvolver justamente o mental concreto. E esse mental concreto, ele está longe de ser desenvolvido como deveria. Nós ainda, como raça evolutiva, herdamos uma questão incompleta, mal resolvida, da quarta raça raiz. A quarta raça era a raça Atlante, que tinha por objetivo evolutivo desenvolver o astral, desenvolver o emocional. Então, existe uma diferença entre o plano astral, no sentido da sua densidade emocional, que é a maior parte dele, e as camadas superiores do astral, o astral superior, que vai se amalgamando lentamente com o mental concreto. Então, esse desenvolvimento na humanidade em geral ainda não foi feito, uma vez que os atlantes não conseguiram desenvolver isso plenamente. Então, a raça ária acumulou esse processo e ainda também não conseguiu resolver, não consegue resolver, uma vez que estamos no final da quinta sub-raça, da quinta raça, estamos adentrando a sexta sub-raça e depois a sétima sub-raça, que se darão no Brasil. Né? Então, a humanidade ela precisa recuperar essa questão, uma vez que ela ainda está mergulhada no principal aspecto que cria karma, que é a instabilidade emocional. Então, o corpo emocional, todo o processo emocional do ser humano, que é ligado à maior parte do campo astral, né, ela precisa ser melhor desenvolvida, transcender o emocional de baixa frequência, que é o emocional do ego, o emocional da vaidade, do orgulho, da inveja, da preguiça, do ciúme, de todo o processo egocêntrico, principalmente possessivo e passional, para um aspecto superior, um aspecto de frequência mais elevada, que é o da compaixão, o do compartilhar, do processo altruísta, da caridade, do serviço, colocando o emocional justamente no sentido de calçar as sandálias do outro, como tão bem faz a doutrina espírita kardecista na sua questão especialmente assistencial. Tá? Então, esse processo
precisa ser cada vez mais colocado, e isso realmente já está evoluindo, né, para o início de uma conjugação com o mental concreto, porque quando essa parte emocional dessa frequência superior, ela começa a se alinhar com o mental concreto, abre-se uma porta para o mental abstrato. É toda uma sequência. Da mesma forma que nós, ao prepararmos e cuidarmos do nosso corpo físico, que é um templo, cujo altar é o coração, nós estamos preparando a saúde desse corpo por intermédio de uma injeção de energia melhor e maior no corpo vital, no nosso corpo etérico, alinhando e dinamizando, por exemplo, os nossos chakras, a nossa aura, todo o nosso processo vital. E essa preparação, obviamente, melhora o nosso veículo para as manifestações do astral, principalmente o astral superior. E essa preparação emocional para o astral superior nos abre campo para o mental concreto e depois para o mental abstrato. Mas, ora, existe muita manifestação do mental concreto por aí. Claro, mas esse mental concreto, ele ou está se sobrepondo ao emocional ou permitindo que o emocional de baixa frequência predomine. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ou muita gente vai pela emoção, principalmente, ou muita gente vai só pela razão, principalmente. Quando, na verdade, os dois trabalham juntos. Chakra cardíaco e chakra frontal trabalham juntos, um complementa o outro, como já há muito tempo atrás, tão bem disse Santo Agostinho, Santo Agostinho e Santo Inácio, quando afirmavam que precisamos sentir com a cabeça e pensar com o coração. Então, o processo evolutivo que nos cabe é justamente passar por essa etapa, vivenciar essa etapa e abrir a torneira, como a gente fala na Kabbalah, dos 99%. Porque tudo que nós observamos ao nosso redor, a partir dos nossos 5 sentidos, são 1% do universo. Os outros 99% do universo, que faz com que as coisas funcionem, estão realmente dentro do que chamamos de realidade ou verdade suprema, e não no campo, como já foi provado, inclusive pela física quântica, no campo material que nos encontramos, que está longe de ser a realidade. Um campo de Maya, como a expressão hindu coloca, um campo de ilusão. Então, para qualquer pessoa, por exemplo, abrindo um parênteses, para qualquer pessoa que procure vibrar nessa frequência puramente dos 5 sentidos, frequência puramente material, uma pessoa que procura uma solução, uma elaboração, tá, satisfatória para as suas questões, somente dentro desse campo, automaticamente não permite a incursão, isso pode ser até inconsciente, a incursão das energias superiores, dos planos superiores e de hierarquias superiores dentro desse processo como um todo, como um conjunto. E, obviamente, pela lei do livre-arbítrio, eles não vão interferir, nada vai interferir, e, obviamente, quem busca uma solução dentro apenas do seu parâmetro de raciocínio, se viabilizando pelo 1%, apenas pelo lance material, não vai, obviamente, conseguir ter êxito, ou esse êxito não será perene, não perdurará. Toda vez que abrimos a nossa mente para as verdadeiras vibrações do universo, tá, que estão aí, a questão é a reconexão que devemos fazer, pois ela foi perdida, pelo menos em grande parte, isso sim vai inundar o ser de luz
e todas as situações concernentes ao que ele precisa resolver vão ser envoltos num trabalho só, e aquilo sim vai ser uma solução perene, uma solução duradoura. Estendendo isso, por exemplo, para os 4 pilares da evolução humana, os 4 pilares básicos do processo evolutivo do ser humano para uma frequência espiritual superior, a partir da nossa vivência física, esses 4 pilares são a filosofia, a ciência, a arte e a religião. São os 4 principais que você encontra o divino. Tá? Por aí você pode encontrar o divino dentro do sentido da verdade intrínseca às leis do universo que estão por trás, são imutáveis, chamada a grande lei ou a lei do Dharma no Oriente, que é colocado no Oriente, que os grandes mestres, os grandes avatares, tantos exemplos nos passaram, principalmente o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, o Cristo. Enfim, dentro desse processo, mesmo assim, quem estiver ligado somente, mesmo dentro de um desses 4 campos, ou mais de um, a essa questão puramente dos 1%, ou seja, puramente material, não vai conseguir, obviamente, solução alguma. Um exemplo disso. O cientista, que é tão importante hoje em dia, que estamos na era da ciência e que vai nos trazer ainda, no futuro, nessa entrada de 3º milênio, muitas benesses com respeito à comprovação dos aspectos que, por exemplo, o Espiritismo já conhece muito bem, que os ocultistas, os esotéricos, os cabalistas já conhecem muito bem há milênios. Né? Mas se um cientista, por exemplo, neste exemplo, ele se basear somente nos seus 5 sentidos, nas suas 5 percepções, ele está baseando seu trabalho numa realidade falsa, ilusória. Então, ele não se abrindo para o processo intuitivo real e verdadeiro, ele vai começar a rodar nas suas experiências sem uma conclusão definitiva e consolidada. E isso, como ultrapassa o processo puramente físico, material, experimental e recorrente em termos de comprovação metodológica de uma experiência, né? Se lida, obviamente, com aspectos que, para o plano físico, são abstratos, subjetivos, e que, nos outros planos, são objetivos. Se não houver essa abertura, que já começa a acontecer, embora de forma pálida, né? Não há como lograr muito êxito. Então, o processo de transição planetária que nós estamos passando inclui esse despertar e eclosão de consciência, permitindo não só que o processo intuitivo aconteça, como nos prepararmos para receber esse processo intuitivo e, principalmente, acessar o processo intuitivo. Da mesma maneira que nós treinamos o nosso corpo fisicamente com exercícios, nós treinamos o nosso emocional com a prática do amor, da caridade, do serviço, da compaixão para frequências emocionais e sentimentais superiores. Isso é treino. Tá? Nem que esse treino leve encarnações, se uma pessoa já tem de forma nata esses elementos, essas virtudes, é porque isso foi trabalhado em outras vidas. Tá? Então, se você também trabalhar sempre se deixando levar como escravo das suas emoções, a parte negativa já citada aqui, do ódio, da negatividade, do egoísmo, do egocentrismo, etc. e tal, você está treinando para se aprimorar nessa frequência inferior. A prática leva à perfeição, e como a energia não tem sexo, pode ser para um lado ou para o outro. E da mesma forma que você treina o seu corpo emocional, você treina a sua mente, você treina o seu corpo mental.
Você treina o seu corpo mental para desenvolver justamente intelecto, raciocínio, compreensão, entendimento, e treina também para abrir a sua mente para os influxos do eu superior, do mental superior, que é o mental abstrato, que já vai se unir ao chamado búdico ligado à mônada. O chamado eu crístico, ou eu búdico, ou eu superior, que não tem nome. É quando a personalidade ela começa a se unir à alma num propósito de ascensão, num propósito de eclosão mental, astral mental, até chegar ao processo espiritual. Então, muita gente confunde isso aí com insights, influxos. E esses insights, influxos, acostumou-se a tratar como algo puramente espontâneo e que vem à nossa mente quando vem e aos nossos sentimentos de forma esporádica, eventual. Isso, para o leigo, para a pessoa comum, para aquele que tem uma abertura mental e busca esse conhecimento e esse processo de desenvolvimento, até chegar ao processo iniciático propriamente dito, é um caminho objetivo de desenvolvimento para acesso ao seu eu intuitivo. Então, isso se dá através de uma forma ou de outra, e nunca é espontânea, né? O espontâneo ele acontece como um gatilho para início. Esse gatilho que vai iniciar essa questão é importante e ocorre de diversas formas para que o indivíduo retome o seu caminho de entendimento e de mergulho no seu verdadeiro eu, no seu propósito do que realmente ele é, do que ele veio fazer aqui, de onde ele veio e para onde ele vai. Tá? Ou seja, essa reconexão que uma hora ou outra vai acontecer e que está ocorrendo plenamente nessa transição planetária para quem se dispõe a essa reconexão. E essa reconexão, a partir do momento deste gatilho, entre aspas, é uma janela que se abre a um trabalho constante de abertura, de desenvolvimento, de domínio paulatino do processo até chegar ao acesso ao eu superior, ao acesso ao intuitivo. E como uma coisa nesse caminho vai puxando outra, existem exercícios que você se sente impelido a fazer, como, por exemplo, exercícios respiratórios, uma vez que respiração é alento, respiração é alimento, respiração é planificar os corpos, principalmente o corpo físico, saúde vital, para que haja, obviamente, uma abertura pura, cada vez maior, de canais para acessar outras realidades, para acessar os chamados guias, mestres, mentores e seres de hierarquias espirituais, assistenciais principalmente, e de mentorias, que, na verdade, abrem caminho para o único grande mestre que você deve seguir, né? Porque é isso que eles fazem, eles abrem caminho para isso, é o seu mestre interior, o seu verdadeiro eu. Então, como nós trocamos de roupa a cada encarnação, para o ser espiritual ou para o espírito, para aquela mônada, a cada encarnação é uma roupa que se troca, né? Com uma personalidade nova, com corpos novos, é sempre uma oportunidade nova, aproveitando a sua bagagem akáshica de registro no átomo permanente da mônada, né? Executar, obviamente, a sua tarefa de relembrança desse processo e, obviamente, de exercer o Dharma a fim de cumprir da melhor forma possível o seu karma. Enquanto o karma for encarado como algo obrigatório, algo compulsório, algo negativo, algo revoltante, trabalhoso, etc., ele não vai ser cumprido da forma como deve ser e ainda vai ficar coisa pendente, fora a criação de outros que nós normalmente fazemos. Quando você
entra nesse processo intuitivo e acessa justamente camadas superiores, de frequência superior do seu eu, você compreende cada vez mais a lei, inclusive pelo processo iniciático, tá? Que vai te preparar para enxergar esses elementos, as chamadas facetas e camadas da verdade, no sentido de comungar a personalidade junto com o seu eu superior nesse caminho. E esses exercícios de meditação, de respiração, de alinhamento de chakras, que é um processo consequente, se dão com o tempo naturalmente, né, para esse acesso. Então, o eu intuitivo ou a intuição, quando o caminho se faz, sendo ele até certo ponto espontâneo, para a partir daí ser totalmente objetivo, é uma abertura enorme e já é um processo iniciático, onde os seres, sendo encarnados ou não encarnados, te assessoram nesse processo. Tá? Porque existem trabalhos, por exemplo, assistenciais, que nós, aqui encarnados, executamos, com auxílio de seres, tá, assistenciais. Falanges médicas, por exemplo, para, obviamente, aplacar o sofrimento dos nossos irmãos. Isso é uma coisa. Agora, dentro disso tudo, existe o caminho individual, que ninguém pode fazer por si, por você, o caminho individual de reconexão com a luz, com o seu verdadeiro eu. E existe uma outra hierarquia de seres que, quando você começa a se preparar e está chegando no chamado ponto, eles aparecem e te encaminham, te inspiram, te ajudam de uma forma muito indireta, porque o trabalho árduo que tem que fazer você, tá? É aquela velha frase que o mestre chega para o seu discípulo e diz: o primeiro passo é seu. Os outros daremos juntos, mas o primeiro passo eu não posso dar por você. Você que tem que fazer. Então, eles estão sempre conosco nesse processo. Mas é preciso um desenvolvimento nosso. E, num momento da nossa evolução, isso acontece, isso vai acontecer. Porque é o caminho de volta à nossa origem cósmica. E esse caminho de volta se dá por diversas formas. Tá? E a questão puramente assistencial é um dos principais caminhos de início para a redescoberta do caminho pessoal que cada um vai trilhar em algum momento. E nesse caminho pessoal, esse desenvolvimento vai chegar no ponto iniciático. E quando chega no ponto iniciático, existe um processo muito interessante. Tá? É aí que entra a máxima do Cristo. Embora quem tem ouvidos que ouçam, não se deve atirar pérolas aos porcos. O que isso significa? Significa o desenvolvimento da intuição. Significa o processo iniciático onde você começa a tocar as camadas da verdade. Por que eu digo isso? Porque no meio mesmo de desenvolvimento do eu ocultista, espiritual, espiritualista, determinados conhecimentos, por isso que os mestres, principalmente o Cristo, falavam por parábolas, determinados conhecimentos não podem, não devem ser colocados como eles realmente são. Porque isso vale para tudo na vida. A questão não é somente o que você transmite. A questão está também e muito da maneira como o outro recebe. Então, o leigo, ele vai receber certas informações. Por isso que muita gente reclama. Pô, você não diz tudo. Esse livro não fala as coisas, só nas entrelinhas. Pô, fulano está dando uma palestra, mas o bom mesmo que eu quero saber, não diz. Não pode.
Primeiro, se ele já faz esse tipo de colocação, ele não entende o para quê. Porque tudo na vida tem a pergunta, para quê? O que você vai fazer com esse conhecimento? Conhecimento não aplicado é patrimônio jogado pelo ralo e vai ocupar espaço na sua mente, na sua cabeça. Vai botar neurônio para trabalhar sem necessidade. Vai usar? Ótimo. Não vai? Então, para quê? O que você vai fazer com isso? Segundo, o leigo, ele não foi preparado. O Emmanuel foi muito feliz quando falou, no início, que se exige uma preparação para tudo, né? Então, se a pessoa ela não está preparada, ela vai receber aquele conhecimento da forma como ela entende, de acordo com o momento de vida dela, o momento espiritual, emocional e mental dela, vai, obviamente, interpretar esse conhecimento do jeito que ela acha ou que ela entendeu, né? E pior, repassar isso, passar isso adiante. Pior ainda, achar que leu meia dúzia de linhas, ouviu meia dúzia de palavras, já é um mestre, é um mentor, pode executar uma mentoria em qualquer nível para qualquer um. Isso é grave, isso cria karma, isso estabelece, obviamente, o desequilíbrio na lei, que é, na verdade, um dos axiomas para karma. Tá? Por que isso? Porque ele vai dar uma interpretação de acordo com o momento que ele passa. E são conhecimentos como o trabalho para o acesso ao mental superior e à intuição, são conhecimentos que não cabem interpretações. Isso é muito importante quando estamos em contato com hierarquias superiores, em qualquer tipo de trabalho, tá? E você não dá vazão a isso. Tá? Ou seja, aquele ser, aquela entidade, aquele ser espiritual, aquela consciência espiritual, independente da hierarquia, quando ela, pelo exemplo e pela transmissão de conhecimento, ela se faz, né? Procura se fazer entender e transmitir aquilo, aquilo não cabe interpretação, não. Por quê? Além disso tudo que eu estou colocando. Por quê? O nível de entendimento, para que você assimile, passe aquele conhecimento para o sangue, que ele faça parte de você, e isso acontece com a prática, com a aplicação do conhecimento, é preciso que você entre naquela frequência, entre naquela energia. Como dizem por aí, entre naquela vibe. Porque senão vai ficar tudo muito limitado. Um exemplo disso. Nós só conseguimos entender, assimilar inicialmente, tudo aquilo que concerne ao plano específico, à realidade específica de manifestação. Ou seja, tudo que acontece no plano físico, aqui a gente entende na boa. Como nós vamos verbalizar, encontrar palavras adequadas para emoções e sentimentos? Muitas vezes fica difícil. Como, por exemplo, muita gente que, em projeção astral, sai do corpo físico, né? A exteriorização da consciência, ou então seres desencarnados que descrevem níveis de frequência lá do outro lado, principalmente no astral. Não existem palavras ou designações qualificativas para expressar que cor é aquela flor no astral. É uma manifestação de tonalidade que no plano físico não existe. Como é que você vai conceber no plano físico, no entendimento material tridimensional, algo que está além dessa dimensão? Então, você, num sonho, numa exteriorização de consciência, estando do outro lado de alguma forma, principalmente no plano astral, tendo, obviamente, cuidado em que realidade astral você vai estar
por causa dessas frequências emocionais, que muitas realidades do astral ainda estão na frequência muito baixa, tá? Quando você, nesse sonho, vê aquela cor diferente, para você é natural. O que era subjetivo aqui é objetivo lá. Uma emoção é objetiva lá. Uma música é objetiva lá. Nossa, você vê a música, vê. Você vê. Inclusive, quem é vidente vê. Quando nós cantarolamos alguma coisa, ou um som de um instrumento, ou um tipo de música, seja uma música clássica, uma música que nos traz alguma lembrança, uma música que causa emoções positivas ou negativas, existe cor, e aquela cor toma forma na realidade que ela está. Por isso, até, retomando ao princípio hermético, Hermes Trismegistus, tudo no universo tem cor, som e forma. E, obviamente, vai se manifestar de acordo com a realidade específica. Então, para você, enquanto sonha, aquela cor, aquele som, é natural. Quando você acorda, você não tem palavras para interpretar aquilo ou para qualificar aquilo. Você sente, você sabe a realidade daquilo. Mas você não tem como qualificar com termos, com sensações, com elementos do plano físico. Então, você só vai entender uma emoção quando você está no plano astral. E, obviamente, no plano mental, tudo que concerne ao plano mental, que é uma frequência superior ao astral, tá? Você só vai compreender dentro do âmbito daquele plano. Então, quem está lidando com um plano mental concreto, intelectivo, racional, racionalização, equacional, não vai entender uma inspiração, uma intuição, porque já é um plano de frequência superior. Então, se você está ligado ao mental concreto e ao astral, dentro do plano físico, e quer entender uma intuição, não vai conseguir, e é mais fácil dizer que isso aí não existe, que é uma impressão da mente humana, algo psicológico. E para muitos, psiquiátrico. A gente sabe disso. Quantos contatados que são grandes médiums e quantos grandes médiums insensitivos que têm algum contato, não estou falando só de extraterrestre, não, mas com realidades superiores e com hierarquias intraterrenas também. São tomados como esquizofrênicos, pô. A gente sabe disso. Então, a falta de abertura, a falta de estudo, de conhecimento, principalmente iniciático, leva a esse tipo de interpretação errônea. Então, essa preparação a partir do corpo físico, que também se faz por alimentação, não que seja uma imposição, tá? Mas um cuidado com a alimentação, porque, obviamente, vai se utilizar a frequência do corpo. Quando executamos um trabalho psicomediúnico, é preciso que haja uma sutilização de frequência, inclusive na alimentação. Isso, obviamente, dinamiza melhor o prana, faz com que os nadis se abram, os chakras se abram e possamos receber mais prana, mais energia forte e mais desenvolvimento de energia Kundalini. E o despertar está ligado justamente à subida da energia Kundalini pelos nadis principais Ida, Pingala e Sushumna, que correm ao longo da coluna vertebral. São os 3 grandes meridianos ou os 3 grandes nadis do corpo. Quando a gente vai aplicar um passe, a nossa aura se expande, porque existe uma conexão com a egrégora que preparou o local. Os chakras, principalmente os chakras palmares, incham para que o ectoplasma possa ser exposto de uma forma abundante e
de uma frequência superior, pura, e ectoplasma é material orgânico, se é material orgânico, ele está intimamente ligado ao que você ingere, ao que você come. Então, essa frequência geral vai fazer com que a sua energia Kundalini ela seja ativada naquele ponto, não pelo canal Chuchuna especialmente, mas por Ida e Pingala, que vai otimizar o seu trabalho no passe ou qualquer outro trabalho psicomediúnico, ou além da mediunidade, porque existem várias frequências e vários setores do cérebro diferentes para cada frequência dessa. Então, até esses nadis chegarem nas narinas. Por isso que é tão importante a respiração. Vocês podem notar que até mesmo em algumas manifestações de interligação e incorporação existe um inspirar e um trabalho diferente da respiração é para ativar justamente esses canais em que temos um terminal na narina esquerda, Ida, na narina direita, Pingala. Os terminais são, respectivamente, Ra e Ta. HA e TH. Um terminal lunar, outro terminal solar, um terminal elétrico, outro terminal magnético, um terminal Yin, outro terminal Yang, um terminal de polaridade negativa e outro de polaridade positiva, que não tem nada a ver com bem e mal. Tá? Então, o princípio da Hatha Yoga vem justamente daí. Tá? E todo esse conjunto prepara canais intracranianos para pequenos influxos de energia Kundalini, até chegar no dia do despertar, onde a energia Kundalini jorra pelo chakra coronário, abrindo todos os canais e há a iluminação plena. E aparece o que na Igreja Católica é representada na sua arte sacra como a auréola dos anjos. E nas civilizações antigas, nas suas respectivas artes sacras, existe esse tipo de representação. Aí o processo intuitivo está pleno, mas não é preciso que se chegue a monge, a santo para isso. É só treinarmos e darmos uma atenção maior. Esse processo de preparação do corpo físico, do nosso corpo vital, a vigilância das nossas emoções e sentimentos, para otimizarmos e aumentarmos essa frequência, e, no mental concreto, abrirmos o campo para o amálgama dos sentimentos de elevada frequência para o campo do mental superior. Quanto mais trabalharmos isso, os insights vão durar mais tempo. Você vai acessar o seu processo intuitivo, que está diretamente ligado ao seu eu superior, à sua mônada, que tudo sabe, que tudo te orienta, que tem as respostas que você precisa para os momentos, sejam eles quais forem, que você estiver vivenciando, estiver passando. Tá? Isso é um treinamento. Então, por exemplo, quando executamos um trabalho psicomediúnico, a nossa concentração ali, ela, ao mesmo tempo que é passiva, para deixar que esse fluxo passe, ela precisa ser ativa também. Mantermos a nossa consciência voltada não só para o trabalho que está sendo executado, mas consciente que esse também é um caminho para o desenvolvimento interno, no sentido intuitivo pleno. E esse sentido intuitivo pleno é uma forma de educar a alma, porque é por onde a alma enxerga. A intuição são os olhos da alma. A alma enxerga pelo processo intuitivo. Se você não se abre para esse processo e tenta entender uma coisa que não é desse plano, fica complicado, porque é preciso que você vivencie a frequência desse plano, e para isso é preciso que haja meditação, que haja exercício, que haja uma predisposição de abertura mental para isso. Abertura mental é para valer, não é só enquanto você faz aquele exercício ou aquela prática
assistencial. É para todos os momentos da tua vida, 24 horas por dia. Com a mente aberta a isso. Observando cada vez mais, porque isso vai aumentar em termos de volume e quantidade no seu dia a dia, observar a sincronicidade das coisas, observar o que as hierarquias superiores querem de você e querem transmitir a você naquele momento. E, consequentemente, a abertura para que você enxergue o seu processo intuitivo, se abra para o seu verdadeiro eu, onde você não precisa mais resolver a equação daquela fórmula para chegar no resultado. O resultado vem papum pronto, quando você acessa o processo intuitivo real, e não o que o pessoal pensa por aí. E por que pouca gente se interessa em desenvolver isso? Que é um processo de desenvolvimento natural do ser humano. O ser humano, no todo, vai chegar lá em algum momento. Agora, se isso já te chama, você é impelido, siga o caminho. Chegou o seu momento do caminho sem volta, de retorno ao seu verdadeiro eu, à sua verdadeira casa, ao seu verdadeiro lar. Então, essa abertura para que o processo intuitivo, a intuição, essa conexão com o eu superior ocorra no seu dia a dia cada vez mais, depende da sua abertura mental, a sua disposição para isso, principalmente da sua fé. Fé está ligada à intuição, porque fé e intuição não precisam provar nada. Enquanto você tiver a necessidade de provar alguma coisa, ou se sentir constrangido quando te pedem ou exigem uma prova, você não está ligado no seu processo intuitivo. Seu processo intuitivo é de ligação com a mônada, com o seu eu superior, com sua centelha divina. Isso te dá certeza, isso te dá convicção, isso te dá verdade e realidade suprema, e não essa realidade ilusória, que não é realidade, que nós vivemos aqui em 3D. Mas é aqui, na realidade 3D, é aqui nessa ilusão, né, nesse campo físico, que desenvolvemos melhor o nosso processo evolutivo. Ou seja, o que mestres como Jesus vieram principalmente fazer aqui? Nos mostrar que somos capazes de fazer, nós abandonamos essa conexão, precisamos nos reconectar para fazer o que eles fizeram, ou seja, é do destino do ser humano trazer o céu à Terra, fazer com que o cosmos funcione aqui. Esse é o sentido, porque se o plano físico fosse algo desnecessário ou tão desprezado por até mesmo algumas escolas espirituais, Deus não teria criado o plano físico. E não haveria o acotovelamento nos planos superiores para encarnar aqui. A gente sabe que a disputa lá do outro lado para encarnar aqui, porque o desenvolvimento e a expiação, entre aspas, é mais rápida, é mais imediata, porque aqui você tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa o tempo todo. Então, você cria luz, você cria energia nesse atrito que o plano físico oferece. Tá? Então, faz parte de um desenvolvimento fantástico que, infelizmente, não é aproveitado. Porque o pessoal se esquece que, ao estar encarnado, você está com todos os corpos. Se você souber se preparar, souber treinar, isso leva tempo, leva esforço, leva dedicação, leva encarnações, mas se você se preparar, você não há o que você não faça. Porque nós temos todos os corpos aqui. O que o obsessor quer? Ele quer te empurrar para o primeiro ônibus, para o primeiro trem que vem pela frente. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Ele não tem mais corpo físico. A ação dele é limitada. Ele influencia o indivíduo
por vários motivos. Ou melhor, o indivíduo é influenciado por esses assédios energéticos negativos por vários motivos. Fraqueza mental, pouca determinação mental, uma fragilidade, uma vulnerabilidade emocional por algum motivo pessoal, familiar, kármico, bloqueios, travas que a gente tem desde lá do nascimento, que precisam ser desbloqueados, como a gente vê na Kabbalah, aplicar o Tikkun, aplicar a correção. Nós somos uma cebola enorme. A maior parte das cascas são de conceitos, preconceitos que vieram de fora para dentro. O que realmente é seu? E não a ideia que você comprou da sociedade, da família, etc. Nada contra a ideia que você comprou de fora, desde que ela sirva para o teu processo evolutivo e sirva de exemplo e de luz para os outros. Então, isso tudo também faz parte do desenvolvimento do seu processo intuitivo. O desenvolvimento do processo intuitivo é a abertura para que a intuição trabalhe mais na sua vida e você trabalhe com ela cada vez mais. É escolha sua, a escolha nossa. E isso se dá no dia a dia. A questão é o indivíduo atentar, e todos vocês aqui já têm, obviamente, um avanço muito grande nisso, não é preciso falar isso, mas o indivíduo, de uma forma geral, atentar conscientemente para esse processo. Conscientemente tomar a rédea desse processo. Conscientemente buscar esse processo. Como se dizia no Antigo Egito, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Para que esse processo intuitivo ele comece a predominar na sua vida. Porque esse é o verdadeiro religare. Que desenvolver o processo intuitivo é, aos poucos, você se religar, repito aqui mais uma vez, com a sua mônada, com a sua centelha divina, com o seu Deus interno, que é o mesmo Deus que está em tudo. Ou seja, vamos cair mais uma vez no clichê antiquíssimo, mas que é a pura verdade. Tudo começa no indivíduo e termina no indivíduo. Todo processo sério de desenvolvimento, de eclosão, de abertura, de vida no cosmos é de dentro para fora. O que vier de fora para dentro ajuda, mas é capenga. É preciso que a informação e o conhecimento que você adquire seja trabalhado, vivenciado e aplicado para que nasça a sabedoria de dentro para fora. Quando você nota que de dentro para fora começa a surgir uma centelha de sabedoria, essa centelha é a faísca de união com o seu eu divino, com o seu eu superior, com o seu eu monádico. E aí a alma que tinha uma venda nos olhos, essa venda é a sua personalidade, ligada à questão egóica principalmente, ela sai, né? E a intuição passa a ser, como eu falei aqui, os olhos pelos quais a alma enxerga a suprema realidade, que está aqui e agora, ao nosso redor. A luz está aí, a questão é, como eu disse antes, reconexão. A gente se desconectou. É preciso trilharmos esse caminho para casa. E são vários os caminhos, inclusive esse que estamos fazendo aqui, de transmissão de conhecimento. Que mexa alguma coisa mínima para um, já é mais que o suficiente, é trabalho ganho. Tá? E a escolha é nossa. Eu, particularmente, sou contra, não gosto da frase que está se colocando muito por aí, a luz venceu. Primeiramente, luz e intuição, praticamente a mesma coisa, dentro que nós estamos abarcando aqui. Segundo, a luz não pode vencer porque ela não está em disputa. Luz é luz. O negócio está ganho.
A luz venceu para quem não estava na luz e se reconectou com a luz. Então, a luz está aí. Você se conecta a ela ou não. A questão de escolha é sua. A questão de escolha é nossa. E isso é muito profundo, porque a exemplo de vocês, ou da maioria de vocês, que já vieram de outros lugares, já vieram, por exemplo, do Frei Luís, estão no Padre Pio, enfim. Já passei por isso e fiquei muitos anos, ainda estou na IEV. Tenho um trabalho em essência quase igual, tá? Só os princípios são um pouco diferentes, baseados no princípio oriental, mas dá tudo no mesmo. Tá? Cansei de fazer, como vocês aí, tratamento, assistência energética, espiritual, psicomediúnica nas pessoas. De vez em quando ainda faço também. Nós temos um tratamento lá, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos, que o Espiritismo chama de desobsessão, mas existe a doutrinação, e lá nós temos o exorcismo. Não temos doutrinação. Fazemos exorcismo. E a gente faz uma prática com o público, como é de praxe em todo lugar. Colocando justamente para as pessoas o mais importante. Você escolhe se você é o senhor ou se você é escravo da sua mente, das suas emoções, da sua vaidade. Quem é que manda em você? É você ou aquilo que você se permite mandar? Você é o senhor ou o escravo das situações? Então, não adianta muito você ir lá tomar um passe, fazer um tratamento espiritual, receber uma assistência das falanges médicas, por exemplo, se aquilo não é motivador para que você internamente mude a sua natureza de alguma forma, mude a sua frequência, passe a ter um comportamento diferente, mais voltado para a luz, mais voltado para Deus, não tão egoísta, não tão egóico, não tão vaidoso. Tá? Se aquilo não serviu para que você mudasse alguma coisa para o positivo em você, mais tarde você vai continuar oferecendo suporte para outro obsessor, ou para o mesmo, sei lá, para alguma coisa, para continuar vulnerável. As hierarquias são sábias, elas vão te limpar, porque você pediu ajuda, e não só pediu ajuda porque existe um ponto de assédio energético que você lá atrás se permitiu, mas não se deu conta e aquilo foi acumulando, chega um ponto que você não consegue resolver a situação sozinho, precisa de uma ajuda externa. Ou você vai para o psiquiatra, ou vai para o psicólogo, ou vai muda de emprego, ou vai para o centro espírita, ou vai para o candomblé, ou vai para a igreja, ou vai para isso, vai procurar em várias áreas uma solução para aquilo que você está passando, ou seja, uma ajuda externa. Mas se você não se trabalhar internamente, aquela ajuda externa vai te limpar, vai te deixar com condições e forças para ir adiante e mudar na sua vida o que você precisa. Mas a grande maioria continua a levar a vida do mesmo jeito, que elas querem que as coisas voltem ao normal. Aí cabe a questão, que normal é esse? Como muita gente quer que tudo volte ao normal após a pandemia, não se dá conta que a coisa mudou definitivamente, nunca mais nada será como antes. Então, individualmente e coletivamente, ainda existe isso. Então, é preciso que o indivíduo entenda que aquele tratamento, obviamente, ele é eficaz a ponto que você também permita que ele seja eficaz. Que você é o principal médium daquilo ali para receber aqueles influxos a ponto de se predispor a mudar alguma coisa em sua vida, para não mais oferecer o suporte de mesma frequência vibracional daquilo que está te assediando. Aí vamos chegar no ponto. Com o processo intuitivo encaminhado, deixando que a intuição ela predomine no seu desenvolvimento, a partir do preparo e do trabalho que você se predispor
se predispõe a fazer, óbvio que você não vai ficar imune, mas você vai ficar muito menos sujeito a passar por esse tipo de coisa. Não deixa de ser, quando a alma começa a enxergar, um aprendizado espiritual, uma abertura espiritual, uma educação espiritual em definitiva. E, nesse ponto, a educação espiritual permite os olhos da intuição fazer com que a alma enxergue, é um processo de cura. Cura preventiva, mas é cura. A cura não é só aliviar a dor do outro. A cura é procurar transmitir e ter abertura para isso e humildade, obviamente, para saber que você está transmitindo algo que não é seu, mas que faz parte de você naquele momento, para que aquilo faça parte de uma outra pessoa. E ela alcance um processo de autocura. Porque o processo intuitivo vai te dizer onde a energia precisa de um estímulo de frequência quando você sente dor. Ou se existe algo de errado em algum órgão seu, no corpo físico, que você não sinta dor, mas que ainda está no seu corpo astral ou no seu corpo etérico, que ainda não passou para o físico. Passou para o físico, não tem jeito, tem que ir ao médico também. Mas, evidentemente, que é preciso que os outros corpos sejam tratados. Então, quem tem um processo intuitivo mais desenvolvido, nem que seja de forma, nesse início, espontânea, pode identificar isso e iniciar um processo de autocura. Porque o corpo, a alma e a consciência conhecem o caminho da autocura. Ou seja, essa ligação com a intuição, da intuição com o mental superior, eu não digo nem que seja uma ligação. Não tem como você separar uma coisa da outra. Lembrando que o mental superior, chamado de abstrato, intuitivo, ligado ao eu búdico ou monádico, do nosso verdadeiro eu, do nosso verdadeiro espírito, o sentido real da palavra espírito, tá? Que vai provocar a manifestação do alento, que é a alma, tá? E a alma, na verdade, vem do sânscrito Atman, ou seja, o ânima, do latim, que anima. E, para facilitar as coisas, o espírita juntou isso tudo, chamou de perispírito. Tá? Essas sequências diferenciadas somente para uma didática melhor, um entendimento melhor, no nosso parco de entendimento tridimensional. Tá? Não tem como você separar as coisas. Tá? Então, o processo espiritual e a intuição relativa ao mental superior são uma coisa só. E esse caminho, eu garanto a vocês, não é tão difícil como pode parecer ou como é colocado por aí. É preciso que haja uma objetividade, uma consciência nesse processo, um trabalho, uma perseverança nisso. Não que você vai ficar o dia inteiro, todo dia, em função disso. Não. O simples fato da sua abertura mental e uma consciência firme nesse foco já é mais que o suficiente para que o que tiver que acontecer nesse desenvolvimento seja orientado e aconteça. E isso, obviamente, nutra a sua vida cada vez mais. Até chegar ao ponto, na sétima sub-raça da sexta raça, e principalmente no desenvolvimento da sexta raça raiz, a próxima, que a humanidade, isso ainda vai demorar um bocadinho, a humanidade já vai estar no nível, não só em termos de eclosão consciencial, como científica, uma coisa, na verdade, ligada à outra de uma forma inseparável,
em que não vai haver sentido haver médico, hospital, etc. O desenvolvimento será pleno para o verdadeiro sentido da evolução, onde as infinitas dimensões e o cosmos estão aí para serem desbravados. Bom, gente, eu estou à disposição para vocês, para as perguntas, para os questionamentos que me forem possíveis, né, serem respondidos. Espero ter atendido à procura de hoje, não ter sido enfadonho nem cansativo, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade, e sempre um prazer estar a serviço na casa do Padre Pio de alguma forma. Estou à disposição de vocês. Paulo, primeiramente queria te parabenizar pela sua abordagem, que está bem alinhada com a nossa proposta aqui do GEPOT, pela amplitude, pela diversidade, né, do tema, apontando para tantas escolas de conhecimento, né, num único tema. Então isso enriquece mais ainda o nosso grupo. E eu queria só perguntar uma coisa, enquanto o pessoal vai pensando numa pergunta, em comentários, um pouco do que você falou sobre, dentro desse campo intuitivo, né? E eu acho que é uma pergunta que todos nós que somos aprendizes, né, que estamos buscando um caminho dentro dessa jornada, como que a gente diferencia, né, no momento que a gente tem essas aberturas de percepção, essas conexões, como que a gente diferencia o que efetivamente seriam essas forças adversárias ou efetivamente essa conexão com o nosso mental superior, intuitivo, causal, a mônada, né? Se existe alguma dica aí, né, que você já tenha percebido no seu caminho, de como a gente diferenciar, né, o que são as forças contrárias, adversárias, que querem realmente jogar a gente ou manter a gente, né, no mental concreto, no mental inferior, ou é aquele insight, não sei nem se esse é o nome correto, aquela abertura realmente para esses campos maiores da vida. Boa pergunta, David. A gente não pode, obviamente, a gente está nesse caminho, mas a gente não pode se iludir achando que tudo são flores, né? A questão é, onde está o seu foco? Por isso que eu falo tanto em objetividade, nesse sentido, e consciência, né? Eu vou usar 2 exemplos aqui. Você está de mãos dadas com uma criança, mostrando a ela um jardim lindíssimo, magnífico, com campos verdes, flores, um lago, com cisnes ali, com pássaros, com animais, com outras crianças brincando, um céu azul lindíssimo, multicolorido, muita luz. E aquilo deixa fascinado, mas não podemos deixar de mostrar para a criança que atrás daquela moita ali tem cobra. Tá? Vamos eliminar a cobra? Não. Temos que aprender a lidar com ela. E aí entra numa questão iniciática muito profunda, que é como você lidar com o negativo, fazendo com que ele trabalhe a seu favor. Porque a cobra é a cobra, mas... ela tem a sua função dentro do... Tem a sua função, tem o seu papel. Exato. Ela tem o seu papel. E o veneno de cobra também é utilizado para fabricar muitos remédios. E é do veneno de cobra que você consegue um antídoto para ele mesmo. Tá? Então, a questão é compreender o processo e estar à frente disso. Procurar, de uma forma simples, humilde, ter o domínio da situação. Aí entra uma outra historinha que tem a ver com a cena de um filme. Eu sempre cito, para quem não viu, veja, para quem vê, para quem já viu, reveja, ou lembre, que é uma cena muito interessante do Star Wars,
no Guerra nas Estrelas, no filme episódio 5, O Império Contra-Ataca, quando o imperador ele convoca o Darth Vader, né, numa reunião, e ele aparece numa projeção holográfica e o Darth Vader se ajoelha numa genuflexão templária, como os templários faziam. Então, tem muitas coisas embutidas nesses filmes, num círculo de luz que aparece, tecnológico e tal, mas um círculo, né? Como é no princípio o magista, por exemplo. E ele entra em contato e tal, ele conversa, e o imperador diz: houve um abalo na força. Luke Skywalker, seu filho, não pode se transformar num cavaleiro Jedi. Temos que eliminá-lo. O Darth Vader diz: podemos tentar passá-lo para o nosso lado. Ah, pode ser feito? Se ele não vier para o nosso lado, ele morre. Muito bem. O que isso significa? Significa que quem está despertando a luz, quem está dentro do processo inicial de tudo aquilo que foi dito aqui, num planeta como o nosso, no momento que nós estamos vivendo, com tantas formas pensamento negativas criadas pela humanidade durante milênios que adensam o astral do planeta, né? Formas de pensamento carregadas de tátuas e elementais de frequência mais baixa, que atrai por afinidade outras frequências afins, né? Dentro desse ambiente, quem está despertando para a luz abala a força, incomoda, chama a atenção. E aí é preciso serenidade. Primeiramente, confiança no que você está fazendo, confiança em Deus, sua ligação com Ele, com tudo aquilo que você considera divino, com respeito a hierarquias, etc. Tá? Com serenidade, humildade e muita cabeça e sentimento puro, os dois andam juntos. Você vai identificar a vibração negativa e a vibração da camuflagem, que existe muito. Tá? E nesse estado você vai identificar aquilo ali. Tá? Não vai, obviamente, subestimar, mas também não é preciso que você saia correndo. Não. Porque, primeiramente, o outro lado, de alguma forma, vai tentar te seduzir. Antes de quebrar o pau em cima de você, eles vão tentar te seduzir de alguma maneira. Ou te desviar, te distrair em relação ao caminho que você está trilhando. Isso é uma forma de você... Porque trilhar esse caminho é você sair do automático. Que a Kabbalah fala muito. Você está consciente e presente do que você está fazendo. Cada vez mais. Aí você identifica. Porque quando você está vivendo o presente, você está ligado com o divino, com Deus, dentro de você. É que nem esporte radical. Esporte radical, o cara não pode estar um segundo no passado, um segundo no futuro. Ele tem que estar presente no que ele está fazendo. E quando ele está presente no que ele está fazendo ali, porque se ele se desviar, ele pode morrer, ele tem um contato superior. Não é só pela adrenalina, não. Porque naquele momento não existe tempo. Pergunta para o esportista radical o que ele sente naquele momento. Não tem tempo. O tempo não passa para ele. Esse momento presente é um dos principais elementos para você identificar qual a qualidade daquela vibração, mesmo ela sendo camuflada. Embora não precise chegar a tanto. Tá? Com treinamento, com desenvolvimento, você vai aumentando o seu desconfiômetro. Esse é irmão desse. Porque... Mas tem que estar consciente do seguinte, que a treva sabe, mas ela faz com que, ou tenta fazer com que você não se lembre disso na hora. Tá? A luz, ela está aí. E a luz, ela não entra. A luz, ela invade.
dá corda por se enforcar, mas quando chega num determinado limite, ela invade. É preciso que você esteja aberto para essa conexão e essa confiança. Você está num quarto escuro, totalmente escuro. É dia lá fora. Você abre a janela. É a treva que sai ou é a luz que entra? Então é isso. Essa confiança a gente tem que ter. Ou seja, quando me perguntam, você acredita em Deus? Eu digo, não. Eu não acredito. Ué, mas você que fala sobre essas coisas não acredita? Não. Você acredita em disco voador, em UFO, em extraterrestre? Também não. Mas como você não fala? Sim, mas não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu não preciso acreditar. Eu sei que existe. Eu sei que Deus existe. Para mim é uma convicção, é uma verdade absoluta. É ter disco voador também. Para mim é uma convicção. Eu não preciso dar crédito. Eu não preciso passar pela crença. Aí você precisa realmente escolher dentro da tua trajetória, o que é fé, o que é crença. É pela crença que vão te pegar. Maravilha. Obrigado, Paulo. Queria Eu que saber se alguém mais agradeço. gostaria de perguntar alguma coisa. Se não tiver ninguém, eu tenho, David, mas espero que tenha alguém fora de nós dois para fazer perguntas. Eu deixei no... Posso falar? Por favor, Rita. Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rita. Super obrigada. Eu escrevi aqui no chat, vou até ler, foram muitos insights. Quando você diz que nós criamos a luz a partir do atrito, o que nós vivemos esse momento no coletivo de tantos atritos, né? Nós estamos vivendo um momento histórico de grande mutação planetária. Isso significa que a luz vem na mesma intensidade e proporção, certo? Sim. Agora, o que eu queria perguntar é se nós, enquanto humanidade, estamos preparados ou se somos só pontos isolados no sistema. Não, isso não existe. Estamos preparados, sim. Primeiramente, porque... Como coletivo? Sim. A questão é escolha. Realmente é escolha. Tá? A questão é a acomodação em cima da zona de conforto, que a maioria, até de forma inconsciente, vive. Muito. A maioria está na situação do macaco, que quer agarrar o galho da outra árvore, mas não quer largar o galho da árvore de onde ele vem. Ele fica no meio caminho. Aí não dá. Ou ele tem que dar o salto de fé para o outro galho, ou então vai ficar segurando o galho da árvore anterior, que já está obsoleto. Mas, uma hora, aquele galho da árvore anterior vai quebrar. Ele vai estatelar no chão. Então, o teimoso, onde a vida, o cosmos, os mestres, os mentores, estão mostrando que aqui já zerou. Você tem que passar por uma nova etapa de vida, por uma outra vivência. O cara ainda se mantém renitente, acostumado e apegado àquela vida que ele tinha e não quer avançar. A vida vai puxar o tapete dele. Vai se ver sem nada. Pode até chegar no ponto de trocar o I pela letra O. Em vez de privação, em vez de provação, ele passa por privação. E a humanidade está preparada porque ela inconscientemente sabe o que está acontecendo, porque, como eu disse, há milênios que a humanidade produz essas formas de pensamento densas por pensamentos, palavras e ações negativas, ela sabe, de uma certa forma, que agora, na transição planetária, a conta chegou. A conta chegou. Então, cabe a ela se movimentar, ela como humanidade, como coletivo, e o que já está acontecendo aí para muitos, para outras coisas. Quanta gente não está procurando esses assuntos, essas práticas, a partir do início da pandemia? A pandemia é treva? Será?
A gente aprende, por exemplo, na Kabbalah, em outras escolas, outros princípios científico-filosóficos, metafísicos, cósmicos, que é o que isso é, que onde há treva é onde há mais luz em potencial para eclodir. Aí vem aquela parábola do Cristo. Eu quero o quente e o frio, o morno e o vomito. Porque Deus detesta em cima do muro. Cara, Deus valoriza muito mais aquele facínora que não presta de forma alguma, né, do que o em cima do muro. Porque no dia que aquele facínora, que tem um carisma, né, e uma energia para fazer o que não presta, virar a casaca, ele vai trazer para a luz aquele potencial dele todo. O em cima do muro não faz nada, nem para um nem para outro. Eu detesto em cima do muro. Então, a humanidade está numa posição que não pode mais ficar em cima do muro, e muitos estão vendo isso. A maioria, infelizmente, não vai enxergar. Então, alguns já estão pulando fora do planeta, ou sendo pulados fora do planeta, vamos dizer assim, né? Ou seja, existem várias coisas funcionando ao mesmo tempo, enfim. Mas a situação, vamos resumir, é a da jarra d'água transparente, com cascalho, poeira e sujeira. Com o tempo, tá, da reatividade da humanidade, porque o ser humano, a tendência natural dele é ser reativo, e a reação, a reatividade, é prima de mãos dadas da inércia, que é irmã da preguiça, né? Então, aquela jarra d'água, por questões de inércia e preguiça, a humanidade não se mexe. Aquela poeira, aquela sujeira assenta no fundo. Então, você pensa que aquela água está limpa. Você pega uma mangueira de jardim, um fluxo de água limpa mesmo, forte, joga dentro da jarra. O que vai acontecer? Vai haver um burburinho, aquela sujeira toda vai subir e a água vai ficar turva, não vai? Mas se você mantiver aquela mangueira com água limpa jorrando para dentro da jarra, aquela água que está na jarra vai transbordar e vai transbordando, vai transbordando. Conforme vai transbordando, a água suja e a sujeira vão saindo e a água limpa vai entrando até chegar o momento que a água da jarra vai ficar completamente limpa. É o que está acontecendo. Está acontecendo uma injeção de luz enorme. Mas, tanto para um lado quanto para o outro, quando o negócio é muito forte, sacode. E é para sacudir mesmo. A maioria da humanidade ainda só entende uma linguagem. Então, o pessoal está pegando leve, hein? Era para ser mais pesado. O Gustavo tem uma pergunta também, Paulo. Por favor. Diga, Gustavo. E aí, Paulo, tudo bom? Olha, antes de Tudo mais bem, nada, agradecer aí também, que é sempre são momentos muito ricos aqui no Padre Pio. Esse encontro do GEPOD são sempre muito... já que está falando de luz, né? Essas informações são sempre dão essa clarividência para a gente, essa claridade aqui para a gente poder entender. E da minha pergunta, e falando de coletivo, volto para o individual e aí volto para esse ponto que você falou, que tudo começa do interior para o exterior. Como é essa questão de identificar esse ego, né? Tem uma música que eu acho muito boa, que fala assim, que é: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, e da bondade das pessoas e da bondade das pessoas ruins. A gente tem que se proteger de uma porção de coisa, mas e como é isso? Por mais que a gente entre numa consciência, por mais que a gente se policie com pensamentos positivos, como é essa coisa de briga do ego, a gente saber identificar isso, porque identificar o que está fora é mais fácil, mas identificar o que está dentro, por mais que a gente tome conta dessas coisas todas, quando a gente sabe que realmente é o ego e quando não é o ego,
Quando a gente deseja alguma coisa, cria-se uma meta, vai em busca. Será que isso é... Aí a minha questão muito mais é assim, quando eu consigo identificar que é o ego ou quando não é o ego, sabe? Eu estou fazendo por uma questão de, pô, que eu acho que isso vai ser bom para uma outra pessoa, estou sendo fraterno, estou sendo gentil, estou sendo sinérgico, e não é o ego. E fica talvez aquela coisa meio que escondida, aí quando você vai ver, não, você foi o maior, sabe, maldoso do mundo, era o ego ali que estava, na verdade, te conduzindo. É isso, é essa a pergunta. Isso aí não é nada fácil mesmo, não. Por isso que eu coloquei aqui que é um aprendizado, existe trabalho, existe dedicação, existe perseverança. Quanto mais você, obviamente, vai se dedicando, vai se conhecendo, porque a verdadeira e única eclosão e desenvolvimento consciencial espiritual é o autoconhecimento. É você se conhecer cada vez mais. E para isso é você botar a mão na massa, ir à frente, ir à luta, praticar, estar disposto a cair quantas vezes forem necessárias, né? Para aprender. A gente está aqui para aprender. É errando que se aprende. Você tem que estar disposto a isso e reconhecer que faz parte do processo. Você vai se pegar muitas vezes dentro do ego, pensando em fazer uma outra coisa, né? Ou seja, você precisa colocar, a gente precisa colocar nesse trabalho de uma forma paulatina e gradual, dentro do ritmo de cada um, mas sempre com consciência, o ego trabalhando a nosso favor. A questão não é eliminar o ego, porque você não vai conseguir. Pois é. A questão é você fazer com que o ego esteja a serviço da sua consciência. E isso, você começa a perceber as questões egóicas quando o apego está presente de alguma forma. Esse é o primeiro passo. Segundo, é você, obviamente, ter consciência que nós somos todos falhos, estamos aqui para errar. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, né, é preciso que você, mais uma vez seguindo a máxima do Cristo, entre, ainda mais nessa transição de eras, no orar e vigiai. Está encarnado aqui, é orar e vigiai. Ou seja, é pedir sempre a Deus um caminho positivo e, principalmente, proteção, né, nesse seu caminho de luz, das chamadas pessoas boas com as suas maldades. E o que é isso? Boa intenção, o inferno está cheio. Né? Está tão cheio que estão distribuindo senha já. Já acho que já há muito tempo. E a maldade de pessoas boas, que são as hipócritas. E, infelizmente, ainda é a maior parte das pessoas, né? De uma forma ou outra, para agradar o ego e para agradar outras pessoas, e não a si mesmas, o seu processo evolutivo, abrem mão de tantas coisas importantes, delegam aos outros tantas coisas que são importantes para si, né? Que entram na questão que foi a mais combatida pelo Cristo, a hipocrisia, né? A maldade de pessoas boas e a bondade de pessoas más, que é a hipocrisia. Então, é um caminho árduo que todo mundo vai trilha de forma consciente ou não, mas bem melhor de forma consciente, né? Para você saber onde está pisando. Aí, vale a máxima egípcia, que eu já citei aqui, que era da posição de meditação das estátuas dos faraós. Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Sem viagens, mas sem radicalismos. Equilíbrio, caminho do meio, como dizia Siddhartha, o Buda Shakyamuni, né? Ligado à hierarquia de Avalokiteshvara, da suprema e infinita compaixão. Boa. Obrigado, Paulo. Maravilha. Pessoal, a gente está com um tempo praticamente esgotado. Eu queria só deixar a última pergunta para o Emanuel, que ele já tinha pedido,
Tá, Emanuel? Só para a gente finalizar, por favor. É só para perguntar ao Paulo uma forma de que, se essa forma que eu uso para me guiar, muitas das vezes, das minhas dúvidas, é uma coisa interessante para mais gente, ou só é para mim? Porque tem soluções individuais e soluções coletivas. Toda vez que eu estou com uma dúvida, eu pergunto a mim mesmo sobre essa dúvida. E se eu me sentir bem com a resposta que vier, é essa a resposta. Se eu me sentir constrangido de alguma forma da solução que eu dei, né, da pergunta que eu fiz a mim mesmo, essa não é uma boa resposta. Isso é uma boa ferramenta, Paulo? Eu acho que sim. A melhor ferramenta, eu acho que é o exemplo. Mas isso, olha só, você está me colocando numa situação muito complicada, porque eu responder a uma pessoa com o nome de Emmanuel já é, né? Então, vamos lá. O exemplo, mas principalmente o que você colocou, é importante, porque o grande termômetro é o coração. Quando você fala, quando você age, quando você questiona, e o resultado te traz um alento, um conforto, um aconchego interno, uma satisfação interna, você está cumprindo o propósito da sua alma. Quando, ao contrário, aquilo te traz alguma insatisfação, algum incômodo, por menor que seja, aquilo não encaixa de alguma forma, você não está cumprindo o propósito da sua alma. Ou seja, a sua personalidade está indo para um lado e sua alma está indo para o outro. Eu considero, penso ser um bom termômetro isso aí, e que pode ser de exemplo para muita gente. Agora, obviamente, cada um a partir daí vai encontrar o seu próprio termômetro. Mas prestando atenção, mais uma vez, você falou, vem de dentro. Não deixa de ser um processo intuitivo isso. Uma faísca do processo. Quanto mais constante isso, maior a ligação com o eu superior nesse momento. É isso aí. Muito obrigado. bom. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão. Obrigado a todos. Muito obrigada. Muito Maravilhoso. Paulo, eu vou botar aqui na tela, pessoal, só para divulgar o canal do Paulo e da Escola Pilares de Hermes. Obrigado. Né, o canal dele no YouTube. Tem muito material. Eu acho que vale a pena você conhecer. youtube.com/Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. Inclusive, a minha entrevista, com a autorização do David, do Emmanuel, a última live que eu fiz com vocês, também está no meu canal. Eu fiz uma legal. especial para isso. Se você autorizar, essa aí também estará no meu canal também, com os devidos créditos sempre. Para mim é uma honra colocar, depende da autorização de vocês, evidentemente. Não, claro. Já está autorizado. Muito obrigado a vocês todos mais uma vez, Dave, Emmanuel e a todos os presentes que me aturaram até agora. Muito obrigado. Namastê. Jai Jai. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Paulo. A gente se vê daqui a 14 dias nesse mesmo canal do Zoom, no mesmo horário, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite, Emanuel, David, todos. Boa noite. Okay. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.